Isso aqui é um vídeo resposta a um canal titulado Irmão Gerson Duque. Ele é um evangélico que tenta justificar a presença do livro de Enoque, um livro apócrifo. No penúltimo livro da Bíblia, o livro de Judas, um livro antes do Apocalipse. E aí tenta justificar, sabe? E francamente, sabe, uma justificação muito ruim. Judas, Pedro, etc. citou algumas frases de livros apócrifos. Isso não quer dizer que são livros espirituais como essas cartas aqui, que Deus mandou, inspirou o cara nesse sentido. E também não quer dizer que você não vai usar. Como assim? Vou explicar o porquê. Digamos que você lê um livro do Augusto Cury. Eu gosto muito de ler livros do Augusto Cury, tem muita coisa boa. Mas a gente tem o costume de analisar tudo, examinar tudo, só reter o que é bom. Augusto Cury, ele fez um livro agora, ele escreve um livro. Foi Deus que mandou ele fazer o livro? Não. Esse livro é um livro que tem a ver com os livros dos apóstolos, dos profetas? Não. É um livro que qualquer um pode fazer. Eu posso fazer um livro, você pode fazer um livro. Se você escrever um livro, isso quer dizer que o livro tudo é ruim só porque não é inspiração direta de Deus como os dos apóstolos? Não, você pode escrever um livro falando de paz e de amor e respeito ao próximo. Você vai escrever um livro, vai estudar sobre isso e pode ter muita coisa boa no seu livro. Isso não quer dizer que ele é espiritual, que ele foi inspirado para estar como os dos apóstolos. Então é isso que aconteceu. Ele diz que um autor pode citar fontes de pessoas não inspiradas. Só que qual é o problema aí? Qual é o problema gravíssimo que a gente encontra aí? É que no caso do livro de Enoque, há uma profecia, Judas cita uma profecia que teria supostamente Enoque professado. Só que acontece, gente, como é que esse Enoque poderia ter feito essa profecia? O Enoque, segundo a própria Bíblia, sobre a genealogia e tal, ele tem pouquíssimas gerações de intervalo com Adão. É um personagem pré-diluviano. Como que alguém vai poder escrever uma coisa sobre esse Enoque? Aí acontece, só se for como no caso de Gênesis. Como as pessoas aceitam Gênesis, os crentes? Porque a tradição judaico-cristã afirma que Gênesis foi um livro inspirado por Deus através de Moisés, não é? Então, mesmo Moisés não estando presente no princípio do mundo, na criação, ele teria tido uma revelação de Deus, uma inspiração. Ou seja, para você aceitar esse tipo de história, história com aqui até, história mesmo fictícia, somente com muita fé, somente com a questão da inspiração. Ou seja, no caso, o Moisés estaria inspirado para escrever sobre o Gênesis. Por quê? E outra coisa, é o tal de Apocalipse de Enoque, e também tem outros apócrifos aí, como o apócrifo de Adão e Eva. Às vezes a pessoa dizia Evangelho de São Pedro, só que não foi escrito por São Pedro. Alguém pôs o nome de São Pedro para dar nome para a obra, mas não era de São Pedro. Vocês entendem? Por isso que a igreja deixou de fora. Então, quais são essas obras? Eu vou dizer a você algumas delas. Por exemplo, olha quanta coisa. No Antigo Testamento você tem uns 40. No Novo Testamento mais uns 40. Eu vou aqui dizer apenas alguns para você ficar sabendo. Não entraram na Bíblia, não são inspirados pelo Espírito Santo. Veja, Apocalipse de Adão, Apocalipse de Baruque, Apocalipse de Moisés, Apocalipse de Sidraque, Ascensão de Isaías, Assunção de Moisés, Caverna dos Tesouros, Epístola de Aristés, Livro dos Jubileus, Martírio de Isaías, Oráculos Sibilinos, Preces de Manassés, Primeiro livro de Adão e Eva, primeiro livro de Enoque, primeiro livro de Enoque, primeiro livro de Adão e Eva, primeiro livro de Enoque, primeiro livro de Adão e Eva, primeiro livro de Enoque, primeiro livro de Adão e Eva, primeiro livro de Enoque, primeiro livro de Adão e Eva, primeiro livro de Enoque, primeiro livro de Adão e Eva, primeiro livro de Enoque, primeiro livro de Adão e Eva, primeiro livro de Enoque, primeiro livro de Adão e Eva, primeiro livro de Enoque, primeiro livro de Adão e Eva, primeiro livro de... Por que esses livros não foram reconhecidos pela igreja? Porque era um livro cheio de fantasia, cheio de erro, não foi escrito por escritor sagrado. Cheio de fantasia, cheio de erro, não foi escrito por escritor sagrado. Cheio de fantasia, cheio de erro, cheio de fantasia, cheio de erro, cheio de fantasia, cheio de erro. Seria tão ridículo quanto esse apócrifo de Adão e Eva.
Porque você apresenta uma história em que os próprios personagens, sabe, da criação, eles começam a fazer profecias, mas quem escreveu por eles? Então, nesse caso, há que ter necessariamente o que? Uma inspiração. Se não, o mínimo mesmo. Como que um autor, alguns séculos antes de Jesus, pode ter escrito, né, sobre essa profecia de Enoque e não está inspirado? Como? Como é que fica, hein? Fica muito incoerente isso. Muito incoerente. Seria a mesma coisa que você dizer que o Gênesis foi escrito, mas não estava inspirado. Foi apenas o autor comum que escreveu, não estava inspirado. Como então você explicar histórias do começo do mundo, que não tinha nem pessoas lá, Deus não tinha nem criado a humanidade ainda? Então como, né? Ia falar de Adão e Eva, Caim e Abel, como, gente? E Enoque está na Bíblia, mas como ele está? Como sendo algumas gerações depois de Adão, pouquíssimas, e ele foi arrebatado por Deus. Apenas isso está presente na Bíblia, né? Então da onde surge essa informação que Enoque teria profetizado, né? Apocalipse de Enoque? Da onde? Da onde, meu Deus? E o cara fala que não estava... Ele mesmo reconhece no vídeo. Ele diz que não foi Enoque que escreveu. Ué, então... Aí eu falo pra você como que essa pessoa, esse autor anônimo, não era inspirado por Deus e ao mesmo tempo dá uma informação dessa lá do princípio do mundo. Você consegue perceber que não faz nenhum sentido a sua analogia? A analogia que você faz com esse escritor cristão, né, Augusto Cury? Porque ele é contemporâneo seu, Augusto Cury é contemporâneo seu. E mesmo se não fosse alguns séculos atrás, você usaria essa citação para embasar o que você está falando, né? Então ela seria aceita, né, publicamente pelas pessoas, que o autor tal existiu e falou determinada coisa. Agora você não precisa nem ter feito um trabalho acadêmico para perceber que quando você faz uma citação, você está querendo o quê? Reforçar o que você está falando. E você vai reforçar usando uma mentira, porque aí que tá, você está falando que o Judas, ele mentiu, né? Quando ele escreveu, botou essa citação de Enoque, né, da suposta profecia dele, ele mentiu, né? E como ele vai confirmar uma coisa usando uma mentira dessa? Não são vocês mesmos que dizem, está na Bíblia, né? Que o diabo que é o pai da mentira, não é? Como então que ele teria tido essa informação? Não tem como você falar que, não, o livro de Enoque foi escrito por uma pessoa comum, mas não estava inspirada. Como então essa pessoa tirou informações lá do princípio do mundo? Como? Somente através de inspiração. Eu estou falando para você manter um mínimo de coerência, né? Porque eu acho que há um problema muito grande com esse cânon bíblico, né? Então eu acho que uma coisa, sabe, mais sincera seria falar assim, talvez o livro de Enoque pudesse ser acrescentado na Bíblia. Outros livros pudessem ser acrescentados ao cânon bíblico, né? Ou retirar o livro de Judas, né? Outros livros que citam apócrifos. Porque não tem, sabe, não casa você falar que há uma citação de Enoque, né? Ou não, de Enoque não, de um autor anônimo que atribui a Enoque, mas ele não era inspirado. Então como ele revelou isso? Como ele revelou uma coisa de um cara que nasceu, sabe, lá perto do tempo de Adão? Então não faz sentido, a sua comparação não faz sentido algum. Não faz sentido essa comparação. Augusto Cury é um contemporâneo seu. E se ele escrevesse, imagina se ele escrevesse, sei lá, sobre um ser fictício, você ia citar no seu livro como sendo verdade aquilo, né? Porque falar que Enoque disse tal, e ele não estava inspirado, é a mesma coisa que você escrever, a mula sem cabeça falou isso e isso. Sabe, não faz sentido. Então a pergunta é essa. Então, Judas escreveu, botou a citação de Enoque, no livro apócrifo, sabendo que era mentira, né? Então a troco de que ele fez isso? Sabendo que era mentira, então. O que isso confirma? Quando você cita alguma coisa, é porque tem alguma autenticidade, né? Você citar o que? Uma mentira? Então também vale então a apócrifo então, de Apocalipse de Adão e Eva, que está no mesmo nível, cara, mesmo nível. Enoque é uma época muito próxima de Adão e Eva, cara, segundo a genealogia da Bíblia, né? Então como é que fica, sabe? Então há uma contradição muito grande, tá? Eu sou cético, né? E assim, isso não tira o valor da minha crítica, né? Eu procuro fazer vocês pensarem mais e dar desculpas um pouco mais coerentes, um pouquinho mais coerentes, sabe? Eu vejo que não faz nenhum sentido isso, sabe? Eu acho que
você comparar, né, com um autor não inspirado, uma pessoa comum que escreveu, não faz sentido, porque a pessoa, se ela escreveu aquilo por ela mesma, ela está mentindo escancaradamente. Está mentindo, porque ela pode falar de um Enoque lá do começo do mundo. Então, esse é o meu recado, né? Mostrar como isso aí foi, sabe, uma comparação, sabe, nada a ver mesmo, sabe, totalmente desproporcional, sabe. Eu posso citar pessoas aqui contemporâneas minhas, né, ou pessoas do passado, mas que tem uma comprovação, né, de que elas têm uma bibliografia, né. Eu posso fazer isso. Agora, escrever de uma pessoa que está mentindo descaradamente, falando da época de Adão e Eva, ou de, sabe, descendentes ali próximos de Adão e Eva, isso não faz nenhum sentido. Então é isso. Esse apócrifo cheio de fantasia, cheio de erro, cheio de fantasia, cheio de erro, cheio de fantasia, cheio de erro. Sabe, com argumentos, sabe, muito frágeis mesmo, muito frágeis, né? Então é isso. Então, até a próxima, pessoal.